Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no nosso projeto Estuda Aí. Eu sou a professora Ludmila Furtado e a gente vai conversar hoje sobre mais um assunto desse componente tão legal que é a Biologia. A gente vai conversar hoje, pessoal, sobre um assunto que vem sido bem recorrente, tá? Caindo em vestibulares, é um assunto cada vez mais trabalhado, que são as biotecnologias. Então, com certeza, vocês que são jovens, né, estudantes aí antenados, já ouviram falar, né, quando a gente fala de biotécnicas, biotecnologias, que elas podem ser aí importantes para várias áreas diferentes. Né? A gente vai trabalhar hoje com elas, vamos trabalhar com esses conceitos, vamos falar um pouquinho das áreas que as biotecnologias podem atuar, vamos falar também da sua importância. Então, a gente já sabe que as biotecnologias, elas não têm muito tempo, né, que estão sendo utilizadas, apesar desse estudo já ser bem antigo, né? Na verdade, muitos processos que hoje em dia a biotecnologia utiliza, eles são bem antigos, já são aí estudos, já são manipulações feitas sem o ser humano nem perceber, como por exemplo lá no Egito Antigo, há muitos anos atrás, né, já acontecia a fermentação dos pães, né, a fermentação de bebidas. Então é uma biotécnica também, pessoal. Claro que não com as nossas artimanhas de hoje, não com os processos, né, evoluídos que nós temos hoje no século XXI, mas são processos biológicos que já eram utilizados e que até hoje são utilizados e foram aprimorados pelas áreas da biotecnologia. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a biotecnologia, os conceitos da biotecnologia, as áreas da biotecnologia, as ferramentas utilizadas para esses processos biotécnicos, tá? As suas aplicações e falar também rapidamente sobre a ética que envolve, né, essas ferramentas, essas biotecnologias, debates aí que são bem conhecidos, bem divulgados, bem discutidos, né? Às vezes até polemizados, né? Existe uma polêmica muito grande aí com relação a muitos assuntos que envolvem biotécnicas, as ferramentas, né, com relação à saúde, com relação à agricultura, com relação a várias áreas que a biotecnologia ela pode atuar, tá? Então essas são as nosso roteiro de aula de hoje, as nossas pautas de hoje, nossos motivos de estudo de hoje sobre biotécnicas, tá? Então, pessoal, o que é a biotecnologia? Eu tenho certeza que se vocês estão aí em dúvida com relação a eu nunca ouvi falar de biotécnicas, talvez esse nome não seja tão comum ainda para vocês que estão ali no nosso ensino médio, né? Mas eu acredito que pelo menos aí 95% dos nossos estudantes já ouviram falar de biotecnologia, né? E ela, pessoal, está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. A biotecnologia nada mais é do que técnicas que utilizam aí micro-organismos ou organismos vivos, tá? Seres, na verdade, inclusive, na verdade, elas também usam os vírus, né? Que a gente viu aí esse debate se são seres vivos ou não, mas os vírus também são meios muito utilizados para as biotecnologias. Então, a biotecnologia é a união aí, ó, da biologia com a tecnologia. E aí, essa união, pessoal, dessas duas áreas aí, elas beneficiam bastante os seres humanos, né? Os seres humanos, a partir da sua inteligência, começaram a desenvolver de forma mais aplicada, a entender a utilização, a entender os processos físicos, químicos e biológicos, né? E a partir disso eles começaram a desenvolver ferramentas que o auxiliem, que os ajudem, né? Que nos ajudem, na verdade, a desempenhar diferentes papéis, a solucionar problemas, a melhorar outros, né? Então, a biotecnologia, ela vem nesse auxílio do ser humano em diferentes áreas de estudo, tá bom? Em diferentes áreas de aplicação. Então, é o uso de seres vivos ou partes deles, né? Para criar produtos e processos que nos beneficiem, né? Então, a gente também tem a utilização de vírus, tá? Então, além dos seres vivos, a gente também usa muito, tá, pessoal?
os vírus, tá? A gente usa bactérias. As bactérias são seres vivos, né? São ali organismos que são muito utilizados para esses processos biotecnológicos, principalmente pelas suas características, né? De reprodução rápida, pela presença do plasmídio, né, pessoal? A gente sabe, ou é para a gente relembrar, né? É bom a gente relembrar que a bactéria, além do seu material genético principal, ela também tem o plasmídio, né? Que é aquele material genético ali secundário que serve principalmente ali, está relacionado principalmente ali a resistência a antibióticos, tá? Então, esse é o conceito de biotecnologia, tá bom, pessoal? E aí, a gente fala um pouquinho, então, de forma bem curiosa, quais são as áreas da biotecnologia. A biotecnologia, pessoal, na verdade, ela é classificada de acordo com as cores, tá? E isso é bem curioso de se entender. A gente vai trabalhar somente com algumas delas hoje, a gente vai falar por cima quais são essas classificações da biotecnologia de acordo com a área que ela está atuando, de acordo com a área que ela está favorecendo, de acordo com a área que ela está estudando, tá? Então, nós temos a biotecnologia vermelha, que talvez seja a mais conhecida, né? Que é a biotecnologia relacionada à saúde humana, pessoal, né? Então, o desenvolvimento de vacinas, antibióticos, terapia gênica e diagnóstico de doença, né, pessoal? Então, aí, ó, vacinas a gente já conhece, né? Todo mundo conhece o que é vacina. Antibióticos também, acredito que aqui todo mundo, se não 99,9% dos nossos estudantes já utilizaram um antibiótico. Espero que tenham utilizado de forma adequada, com uma descrição médica, né? A gente já viu também essa importância. A terapia gênica, pessoal. A terapia gênica, ela é uma área, pessoal, um pouco mais atual, porque a terapia gênica, ela está relacionada com a cura de algumas doenças, tá? A partir do DNA, a partir do nosso material genético. Então, a biotecnologia avançada, ela fez com que surgisse essa nova área que é da terapia gênica. Então, pessoas que têm doenças degenerativas, por exemplo, através da biotecnologia, através das terapias gênicas, elas podem sim melhorar o seu diagnóstico, elas podem até às vezes ficar curadas, tá bom? Dependendo do processo utilizado, tá? A partir do DNA, a partir do estudo da genética, a partir do estudo da citologia. Não é maravilhoso, pessoal? Ainda tem gente que é contra a ciência, né? Então, a gente sabe que muito hoje a tecnologia, a ciência, né, o estudo, as biotecnologias são utilizadas para favorecer, para melhorar a vida dos seres humanos, tá? E aí nós temos também a biotecnologia branca, que está mais relacionada à indústria, tá, pessoal? Como, por exemplo, a produção de biocombustíveis, enzimas de detergente, para detergentes, plásticos biodegradáveis. Então, elas estão mais relacionadas a essa parte, tá? E aí nós temos a verde e a azul. A verde, pessoal, e também é muito conhecida, está relacionada com a produção alimentar, com a nossa agricultura, tá bom? Então, a produção ali de organismos geneticamente modificados, né, através, por exemplo, de transgênese, né, de plantas transgênicas, de organismos transgênicos, né, que nada mais são do que ali a troca de material genético ou a troca, a inserção de uma quantidade de material genético, de um pedaço de um gene, né, ou a retirada dele, tá? Então, dependendo do objetivo, dependendo da finalidade que eu quero, se eu quero aumentar, se eu quero modificar aquela planta ou aquele organismo, né, aquele animal, né, também é muito utilizado nessa área. Então, eu tenho essa troca, né, essa inserção ou a retirada de uma parte do material genético daquele organismo. E aí eu tenho o que a gente chama de organismos geneticamente modificados. E para isso, pessoal, eu preciso de biotecnologia. Eu preciso saber o que eu quero, qual é o meu objetivo, né? Então, por exemplo, se eu quero criar uma planta que seja que ela não seja
morta por certo inseto, né? Por certo inseto, né? Eu preciso de uma planta ali, de uma plantação que ela vingue, que se vier uma infestação de certas bactérias ou de certos fungos ou de certos insetos, ela seja resistente a esses organismos. Então eu consigo, se eu souber qual é o gene que traduz aquela proteína que é responsável por ela ser mais forte, né? Por aquela parte, então eu consigo isolar aquele gene que produz aquela proteína e consigo fazer com que essa planta ela comece então a produzir essa resistência também. Então é um exemplo, pessoal, de organismos geneticamente modificados, tá bom? E a transgenia, ela é uma parte, né? Ela é uma área dentro dessa grande área que são as OGMs, né, os organismos geneticamente modificados, tá? Então a gente também tem os biofertilizantes e também controle de pragas, como eu falei anteriormente, tá bom? E além disso, e por último, acredito que seja o último exemplo que eu vou dar hoje sobre as áreas da biotecnologia, é a biotecnologia azul, tá? Está bem relacionada com estudos, pessoal, de componentes, de matérias, né, de organismos aquáticos que podem nos auxiliar em diferentes processos, tá? Com relação ali a diferentes áreas. Então, é o uso de micro-organismos marinhos para produzir principalmente cosméticos, medicamentos e também biocombustíveis. Lembrem, pessoal, que as microalgas, né, as algas marinhas ali, elas também atualmente estão sendo utilizadas como biocombustíveis, tá bom? Tentando ali limpar essa atividade, essas ações dos combustíveis, né, que a gente sabe aí que são poluentes. Então, o ser humano, ele tenta também, através da biotecnologia, melhorar processos que são aí, que degradam, inclusive, o meio ambiente, tá? E aí, para continuarmos, então, falando agora sobre as ferramentas. Então, a biotecnologia, pessoal, ela também utiliza ferramentas, né, que também estão envolvidas em diferentes áreas. Então, nós temos a engenharia genética, que também é a mais conhecida, e acredito eu que seja a mais atuante. Então, a biotecnologia, ela usa como instrumento a genética, a engenharia genética. Como, por exemplo, ali a gente tem na produção de insulina, tá? Que é um hormônio que é responsável pela diminuição do açúcar do nosso sangue. Então, as pessoas que têm diabetes do tipo 1, né, que precisam tomar insulina, que precisam injetar insulina no seu organismo para ter esse controle do açúcar, né? Então, a gente tem essa melhoria medicamentosa, né? Esse fármaco que auxilia as pessoas que têm essa doença, que tem a diabetes tipo 1, né? Então, a gente tem essa produção a partir de bactérias. Então, os cientistas, né? O ser humano, ele conseguiu numa bactéria, pessoal, isolar, na verdade, ele isolou o gene que produz ali a insulina, né, nos seres humanos, colocou em uma bactéria e aí ele fez essa produção artificial da insulina que antigamente era feito em outros animais, no porco, né? E hoje a gente já consegue fazer através de bactérias, que é uma reprodução ainda mais rápida, então fica mais acessível para essas pessoas que possuem essa doença, né, para as pessoas que possuem a diabetes do tipo 1. Além disso, nós temos também ali, ó, cultura de células, tá? Quando a gente fala de cultura de células e de biotecnologia, pessoal, a gente lembra logo das células-tronco, né? As células-tronco, que são células aí muito importantes também para a cura de algumas doenças degenerativas. Então, lembrando que a maioria das nossas células-tronco, na verdade, as células-tronco mais eficientes, né, elas estão nos embriões, mas elas também podem ser cultivadas a partir também de um ser humano mais adulto, né? Lembrando que a gente tem partes ali do nosso organismo que elas ainda confeccionam células-tronco, claramente que não com a capacidade pluripotente, né, de uma capacidade que as células embrionárias têm de gerar qualquer tipo de célula, qualquer tipo de tecido, mas a gente sabe que nós temos aí, por exemplo, na nossa medula óssea, né, a produção ali de células-tronco em pequena quantidade, e aí a gente pode ter essas biotecnologias dependendo da função, dependendo do objetivo, que é na cultura dessas células, né, na cultura, por exemplo, de células
célula-tronco. E além disso, nós temos também a bioinformática, pessoal, que é analisar e organizar a enorme quantidade de dados genéticos. É importante, pessoal, porque hoje nós temos, mundialmente falando, um banco de dados genéticos. Então, a gente tem organizado, armazenado a genética de várias espécies, tá bom? E isso é muito importante, tá bom? Muito importante para que ocorram estudos, para que ocorram melhorias e para que ocorra também a evolução de biotécnicas relacionadas às diferentes áreas, tá? Então, eu trouxe aqui, pessoal, nessa figura para vocês, eu trouxe mais ou menos como acontece, no caso, a cultura de células-tronco, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, a gente tem um paciente, né? E aí, a gente, através de uma biópsia, a gente retira parte de células dele, tá? No caso aqui, uma célula somática, lembrando que as células somáticas são todas as nossas células, menos as células gaméticas, tá? Nossas células que estão lá sendo produzidas ali nos nossos ovários, nos testículos, né? As células que são responsáveis por formar um novo indivíduo que só possui a metade dos cromossomos no núcleo celular, tá? E aí, num meio adequado, com um ambiente adequado em uma placa de Petri, ocorre então essa cultura, pessoal, dessas células, tá bom? E aí a gente pode estar ativando e inativando genes dessa célula somática, pessoal. Então, quando eu ativo aqui, ó, por exemplo, esses genes aqui, ó, SOX2, o OCT4, CMYC, tá? E esse aqui, ó, o KM4, a gente consegue, pessoal, fazer com que essa célula ela fique menos especializada, né? Então, relembrando ali a parte de biologia básica, né, a parte de biologia celular, a gente sabe que as nossas células somáticas, elas já são células que desempenham funções. Então, elas já têm uma especificidade, elas já estão totalmente especializadas. Então, quando a gente, nossas referências já dizem, né, os estudos anteriores já relatam que a ativação de alguns genes, elas estão relacionadas com a pluripotência, a função que essa célula pode ter de se desenvolver, de ficar menos específica e se desenvolver em outros tipos celulares, aí dependendo do meu objetivo, né? Dependendo da doença, dependendo de qual necessidade que aquele organismo tem, tá? Claro que isso, né, são vários estudos, dependendo do processo, dependendo da biotecnologia, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês de forma bem abrangente, só para a gente entender como é que acontece então essa biotecnologia, essa cultura e essa ativação e inativação gênica, tá? Então, eu sabendo o gene que eu quero ativar ou inativar, eu consigo fazer isso através de biotecnologia, tá? E eu consigo fazer isso também através de cultura celular, tá, pessoal? E aí, qual é a aplicação, né? A gente já falou de forma indireta quais são as aplicações, né, da biotecnologia, que são vastas, né? A gente tem principalmente aí, ó, na medicina, com a confecção de vacinas, não qualquer tipo de vacina, pessoal, porque as vacinas já são bem antigas, mas hoje em dia a gente já tem processos de criação de vacinas através da confecção do RNA mensageiro. Então, é uma ação muito mais rápida e também a fabricação, pessoal, é muito mais rápida, como por exemplo aqui foi a nossa vacina contra a Covid-19, né? Foi rápida porque, pessoal, quando alguém vier perguntar ou discutir com vocês sobre a eficiência, mas foi muito rápida, vocês já sabem falar, né? Já sabem discutir, já tem informações sobre. É rápida por quê? Porque hoje a gente já tem biotecnologias avançadas, bem desenvolvidas, com relação à parte genética, com relação à citologia, com a utilização da engenharia genética principalmente, tá bom? E aí também é muito aplicado na medicina a terapia gênica, que a gente falou anteriormente, né? Então, corrige genes defeituosos para tratar doenças genéticas como a fibrose cística, tá? Doenças aí também que são degenerativas. Na agricultura, pessoal, a gente tem a aplicação na formação, na criação de plantas ali transgênicas, que alguns gera muito debate, né? Principalmente quando a gente relaciona com a ética. Tem alguns estudiosos dizem que tem vantagens, outros dizem que tem desvantagens, né? Então, existe esse embate e eu trouxe para vocês os dois pontos de vista, tá? Então, a vantagem seria o aumento da produtividade, já que eu melhoro, né, por exemplo, essa planta, né? Já que eu faço com que essa
planta desenvolva uma problemática, que ela consiga superar um problema, né? Então, eu mexo na genética daquela planta para que ela não tenha mais essa problemática, seja com praga ou seja com solo que não favorece seu crescimento. Então, através dessa engenharia genética, dessa prática transgênica, né? Desses organismos que são geneticamente modificados, eu consigo aumentar a produtividade, ter resistência a pragas e a herbicidas, né? Pode ter também um maior valor nutricional, dependendo do objetivo, tá bom? E aí, quais seriam as desvantagens? Alguns estudiosos falam sobre a preocupação da segurança alimentar, né? Os impactos ambientais também, quando a gente fala ali de monocultura, né? E o controle ali de grandes corporações, quando a gente fala de economia, quando a gente fala ali do mercado, tá, pessoal? Então, esses são os dois pontos de vista quando a gente fala de alimentos transgênicos, tá? E aí eu trouxe para vocês como é basicamente essa aplicação na agricultura, tá? Então é bem parecido com o exemplo que eu trouxe antes. Então a gente tem aí a utilização de uma bactéria para clonar esse gene de interesse, né? Esse gene que eu quero ali multiplicar, tá? E a partir dessa multiplicação, com a ajuda desse plasmídio dessa bactéria, eu consigo inserir essa célula modificada em uma planta, e aí essa célula modificada com essa pequena inserção desse gene, ela começa a se multiplicar através de mitose, e aí até formar uma planta adulta, que seria uma planta, então, transgênica, que é uma planta modificada geneticamente de acordo com o meu objetivo, né? Lembrando que eu selecionei aquele gene que era para ser multiplicado e eu inseri na célula vegetal, tá bom? Então, mais ou menos isso é como se aplica o transgênico, tá, pessoal? E com relação à ética e debate, né, como eu falei anteriormente para vocês, ainda é muito debatido e precisa ser muito debatido algumas biotécnicas, né? E aí, antigamente, né, já está até um pouco ultrapassado quando a gente falava de clonagem da ovelha Dolly, né? Já teve, inclusive, até novela com relação a isso no início dos anos 2000, né? E aí, até hoje, a gente tem esse debate com relação à clonagem humana, tá? Hoje em dia não pode, tá, pessoal? É contra a lei, tá? É antiético clonar seres humanos. Animais, vários animais são clonados hoje em dia, pessoal. A clonagem já é um processo simples, tá bom? Para se fazer, laboratorialmente falando, quando a gente fala de biotécnicas, de ferramentas, tá? Mas a gente não pode, de acordo com as regras éticas, tá? Clonar seres humanos, né? Porque a gente precisa ainda debater muito, a comunidade científica precisa debater os prós e os contras à clonagem humana, visto que a gente vai formar um ser humano igual ao outro e dependendo da finalidade, isso pode ser sim antiético quando, por exemplo, eu crio um novo ser humano, né, para poder tratar doenças de outro ser humano. Então, aquele ser humano a gente precisa enxergar a necessidade que aquele novo indivíduo tem, né, de não só servir para tratamento de outro ser humano, né? Então, a gente precisa muito ainda não estamos amadurecidos para discutir algumas questões relacionadas às biotécnicas com relação à parte ética. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que foi bem legal, a gente vai fazer uma atividade, mas na próxima aula a gente vai fazer várias questões sobre biotécnicas, tá, pessoal? Então, a primeira questão aqui, rapidinho. A biotecnologia vermelha é o ramo da biotecnologia que se encontra na aplicação de organismos vivos e seus derivados para agricultura e meio ambiente? Não, pessoal, é tecnologia verde, né? O desenvolvimento de combustíveis e processos industriais mais limpos? Não, pessoal, também não é a vermelha, né? A vermelha está relacionada com o quê? A saúde humana e a medicina, né? Incluindo a produção de vacinas e terapias gênicas. Então, a resposta da nossa primeira questão é a letra C. E é isso, pessoal. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que a gente vai fazer muito mais questões sobre biotecnologia, que é um conteúdo muito legal e que cai muito em provas, cai muito em vestibular, cai muito no Enem, tá bom? Então, eu espero vocês. Tchau, tchau.